Continuando aqui, né? Processos de independência, página 147, né? O processo de independência dos países africanos não ocorreu da mesma forma em todas as regiões. Lógico que a África é um continente imenso, né? A gente às vezes quando as pessoas falam África acha que é uma coisa muito pequena. O continente africano é um dos maiores continentes do mundo, né? Então, são vários países, é imenso a África, então realmente os processos de independência eles não foram todos iguais, né? Eles tiveram suas diferenças, certo? Em grande parte dos países da África subsaariana, que é abaixo ali do, do, do a subsaariana é abaixo do deserto do Saara, né? Subsaariana, sub é abaixo, né? Certo? É, contra o domínio colonial se concretizou a partir da década de 50, ou seja, grande parte da África começou seu processo de independência a partir de 1950, né? A gente viu que alguns países aí, como a Eritreia, por exemplo, só conseguiu sua independência em 1990, já na década de 90, bem, né? Bem mais pra cá, né? Certo? A insurreição do grupo Mau Mau entre 1952 e 55 no Quênia é exemplo desse processo. Esse grupo era uma organização clandestina da etnia Kikus, que surgiu no Quênia com o objetivo de libertar o país da dominação inglesa. A Quênia foi uma região aí onde foi um dos primeiros processos de independência, onde se iniciou um dos primeiros processos de independência, foi no Quênia, né? E esse processo ele teve esse grupo aí Mau Mau, né? Que era um grupo aí da etnia Kikus, né, que surgiu com a intenção de libertar o Quênia, né, o país do Quênia, dos ingleses, né? O Quênia, inclusive, tem como idioma oficial o inglês, justamente porque eles foram, nesse período, colonizados pelos ingleses, né? Na África inglesa, o processo de emancipação foi por via pacífica. Entre 1961 e 66, praticamente toda a África Oriental, né? Oriental, essa parte mais para lá, né? Essa parte mais a nordeste, né? Essa parte mais para a direita aí do mapa, certo? A inglesa estava emancipada. Já os franceses, depois de uma série de conflitos e fracassos na Argélia, procuraram desenvolver uma política menos belicosa e mais similar àquela praticada pela Inglaterra durante o restante do processo emancipatório das regiões que dominavam. Ou seja, a região mais à direita aí do mapa da África, né, que a gente chama de África Oriental, essa região ela teve um processo, né, essa era a parte onde dominava a Inglaterra. Esse processo nessa região ele foi de certa forma feito de certa forma com mais acordos do que com conflitos, né? Diferente da região da África, por exemplo, ou a região da França, a região que a França dominava, a região mais central ali da África, ocorreram alguns conflitos, né, durante algum período aí. Mas a parte da África inglesa, como eles chamam, na parte oriental, mais para a direita ali, o processo de independência ele foi menos conflituoso, né, podemos dizer assim. O Congo belga, né? A Bélgica também teve uma participação importante no Congo, né? As rivalidades tribais alimentadas ao longo de décadas de domínio europeu e a disputa pelas riquezas minerais geraram violentos conflitos. Violência e corrupção marcaram o país que em 1971 teve o seu nome mudado para Zaire, né? Em 1997, após a derrubada do poder do ditador Mobutu, o país voltou a se chamar República Democrática do Congo, né? O Zaire aí, a gente já ouviu falar no Zaire, né? É o mesmo Congo, que voltou novamente em 97 a se chamar Congo, né? Ou seja, outra coisa importante que foi falado aí é que ocorreram conflitos entre inimigos naquela região. O que é que acontece? Por que quando os europeus saíram da África, em sua maioria, os conflitos continuaram acontecendo? Porque os europeus, quando foram para lá no século XIX, eles não se importaram em colocar fronteira com fronteira de povos inimigos. Povos que já eram inimigos, que já tinham conflitos, e eles acabaram aproximando esses povos. Quando eles saem de lá,
esses conflitos são inevitáveis. É as chamadas guerras civis, que a gente viu que durou muito tempo na África. Ainda existem países onde essas guerras civis ainda acontecem, né? Como recentemente a Nigéria, né? A Angola, que recentemente foi pacificada, mas também passou por um longo processo de guerra civil, justamente por conta dessa lógica, né? De colocar inimigos próximos de inimigos. Aí quando os caras saíram, os europeus saíram de lá, o bicho pegou, né? Fronteira de inimigo com inimigo, aí os conflitos continuaram, certo? Na Rodésia, atual Zimbábue, a minoria branca proclamou a independência em 1965 e instaurou um regime de segregação racial que excluía a população negra da política do país. Ou seja, o Zimbábue, a atual Zimbábue, né, que era a Rodésia na época, né, teve essa segregação. Isso a gente vai ver também que ocorreu essa segregação, também ocorreu na África do Sul, né? Lá com o famoso Mandela, que conseguiu unificar novamente o país, ocorreu também essa segregação. A minoria branca do Zimbábue, né, tomou o poder, criou a independência e acabou separando, né? O que é segregar? Segregar é separar, ou seja, houve uma separação de negros e brancos. Isso também ocorreu um pouco nos Estados Unidos na década de 70, né? A separação, a segregação, existia ônibus para branco, existia ônibus para negro, existia banheiro para branco, banheiro para negro. Então existiu por diversos momentos, justamente pelas ideias racistas que foi pregada na década de 40, ocorreu várias segregação. Na África ocorreu aí no Zimbábue e a gente viu também que na África do Sul isso também ocorreu, essa segregação racial, certo? Em Ruanda, ex-colônia da Bélgica, ao longo da dominação colonial, os desentendimentos tribais entre as etnias Titsui e Hutu foram acirrados pelos exploradores europeus como forma de manter esses povos sob controle. Ou seja, perceba que o conflito entre inimigos, né, de uma etnia e de outra era estimulado pelos países europeus, porque com esse conflito eles conseguiam manter o controle, mas quando esses europeus saem desses países, o conflito pega fogo, a região pega fogo, os conflitos continuam, né? Por isso que a África não consegue em longo prazo se desenvolver, certo? A independência acirrou as rivalidades entre as duas etnias, olha as duas etnias, né? O Tutsi e Hutu, né? Que culminaram nos genocídios ocorridos nos anos de 1990. Em torno de 800 mil Tutsis e Hutus foram assassinados durante poucos anos de confronto, ou seja, 800 mil, né? Ou seja, mesmo com a saída dos europeus da região, os conflitos continuaram, justamente porque eles colocaram fronteira de inimigo com inimigo. Isso é um processo, isso é um problema para a África que enfrenta em alguns locais até hoje, certo?